Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar então início à nossa reunião da Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação. Como sabem, esta reunião tem como convidado o Dr. Mourinho Félix. Desde já agradeço a sua presença nesta comissão, ter aceitado o convite de estar aqui presente hoje. E como sabem também, vem na qualidade de ex-secretário de Estado adjunto e das Finanças, no âmbito de um requerimento aprovado nesta Comissão por unanimidade, apresentado pelo PSD, sobre a situação da TAP no período 2015-2023. Em síntese, digamos que é isto aqui em causa. E, portanto, na qualidade de ex-governante de um governo que tomou a decisão em relação à TAP, em relação a essa privatização, está cá nesta Comissão hoje a requerimento. Como sabe, o Sr. Dr. Mourinho Félix tem cerca de 10 minutos, 15 minutos, não vou interrompê-lo de certeza, porque é importante o que nos vem aqui dizer hoje, e depois terá um conjunto de questões colocadas Não se ouve? Peço desculpa, estão aqui a dizer que não se ouve. Eu pedia então para terem Não consigo falar mais, há aqui uma dificuldade, mas já se ouve melhor. Muito bem. Muito ruído. Estão cuidado com a sala então. Se a minha voz não se ouve é complicado. Muito bem. O Dr. Mourinho Félix terá então aqui 10 minutos para uma intervenção inicial. Como sabe, depois haverá um conjunto de questões colocadas pelos diferentes grupos parlamentares, nos termos da grelha definida, uma primeira ronda, uma segunda ronda, uma terceira ronda, se for o caso disso. Depois explicarei nos termos em que funcionará. Dr. Mourinho Félix tem então a palavra para uma intervenção inicial. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, permitam-me começar por cumprimentar naturalmente o Sr. Presidente da Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, Afonso Oliveira, e agradecer o convite que me endereçou na sequência do requerimento apresentado pelo Partido Social Democrata. Cumprimentar também as senhoras e os senhores deputados desta Comissão e dizer-vos que, para mim, é uma honra regressar a esta casa, à Casa da Democracia, e ter a oportunidade de dar o meu testemunho do legado enquanto Secretário de Estado adjunto do Tesouro e das Finanças e poder, desta forma, contribuir para o debate político informado, para a boa tomada de decisões em nome daquilo que é o superior interesse nacional e o futuro de Portugal. Foi, aliás, isso que sempre procurei fazer enquanto membro dos 21º e 22º Governos Constitucionais. Assumi as funções de Secretário de Estado adjunto do Tesouro e das Finanças do 21º Governo Constitucional entre final de novembro de 2015 e meados de fevereiro de 2017. Neste período, que foi um período de pouco mais de um ano, de entre um leque vasto de competências e responsabilidades, em que se incluía a gestão da dívida pública, o setor financeiro, tive também a tutela da DGTF, Direção-Geral do Tesouro e Finanças e da Parapública, e através da Direção-Geral do Tesouro e Finanças e da Parapública, das empresas públicas e empresas participadas, tanto financeiras como não financeiras. Depois de 2017 e até junho de 2020 exerci as funções de Secretário de Estado Adjunto e das Finanças, nessa altura já então sem tutela sobre as empresas financeiras, incluindo naturalmente a Parapública e a TAP. A história da TAP e do processo de privatização concluído no dia 12 de novembro de 2015 já os senhores deputados conhecem bastante bem. E, portanto, deixem-me apenas realçar aquilo que considero que é estritamente necessário para enquadrar o processo de reconfiguração da participação do Estado na TAP pelo Governo de que fiz parte, pelo 21º Governo. Também sabem bem as senhoras e os senhores deputados que o processo de privatização da TAP, que foi concluído pelo 20º Governo no dia 12 de novembro de 2015, e sabem também que na campanha eleitoral para as eleições legislativas que tiveram lugar em 2015, diversos partidos políticos, incluindo o Partido Socialista, se manifestaram contra as condições conhecidas à altura daquela privatização. Sabem que o Partido Socialista defendeu uma privatização parcial, que assegurasse uma participação influente do Estado nos órgãos de governação da empresa e na definição dos compromissos estratégicos. Uma participação que permitisse ao Estado ter um papel importante na definição da estratégia da companhia. E estes foram os termos em que o processo de privatização da TAP foi discutido nessa campanha eleitoral para as eleições legislativas de 2015. O 20º Governo decidiu, no dia 12 de novembro, 2 dias após a rejeição do programa neste Parlamento, proceder à conclusão da operação. E aqui não está em causa a legitimidade estritamente jurídica da decisão. O Tribunal de Contas, aliás, dá pública nota sobre a validade jurídica. O que estamos aqui a falar é da legitimidade política. E o fecho da operação, no dia 12 de novembro, cristalizou uma decisão que não tinha o apoio de partidos que representavam quase 2/3 dos votos expressos nas eleições de outubro de 2015.
e que condicionou necessariamente o processo de reconfiguração da participação do Estado na TAP que levámos a cabo depois entre 2016 e 2017. O fecho da operação pelo 20º Governo, no dia 12 de novembro, limitou a margem de negociação do 21º Governo de que fiz parte para negociar a reconfiguração dessa privatização. Uma reconfiguração nos termos que tinham sido publicamente anunciados à altura pelo Partido Socialista. Uma participação direta do Estado nos órgãos de governação da empresa que tivesse a influência suficiente na definição da sua estratégia e que permitisse acompanhar dentro da empresa os atos de gestão, sem que a privatização fosse posta em causa. Ora, o fecho da operação pelo 20º Governo, 2 dias após a rejeição do programa neste Parlamento, teve necessariamente implicações. Implicações no acordo de princípio a que se chegou com o acionista privado em fevereiro, implicações no acordo que serviu de base às minutas contratuais aprovadas pela resolução do Conselho de Ministros 30/2016, e o processo foi concluído depois já em junho de 2017 com a aprovação da resolução do Conselho de Ministros 95/2017 e das minutas das peças contratuais alteradas após a renegociação dos termos de financiamento com os bancos financiadores. Senhoras e senhores deputados, o que está em debate nesta Comissão, a meu ver, são 2 modelos de governação distintos da TAP. Nunca o 21º Governo pôs em causa a necessidade de privatização da companhia. Ela era essencial para assegurar, como foi, a viabilidade económica e financeira da companhia. E por isso defendíamos uma privatização que aportasse capital privado e que trouxesse acionistas com conhecimento profundo do setor da aviação civil. Defendíamos uma privatização que criasse valor para a TAP, o que vai acontecer depois nos anos seguintes, que permitiu a amortização praticamente na íntegra da dívida financeira histórica no valor de mais de 600 milhões de euros. E com ela a eliminação da responsabilidade do Estado, através da parte pública, sobre essa dívida. Senhoras e senhores deputados, a TAP presta serviços essenciais à economia portuguesa e cria externalidades positivas significativas para a economia, com impacto no emprego, com impacto no rendimento e com impacto no bem-estar de todos os portugueses. E o processo negocial que decorreu entre 2015 e 2017 teve como objetivo recuperar para o Estado o controlo estratégico da empresa, de forma a assegurar uma influência expressiva do Estado na definição da estratégia da companhia e no acompanhamento dos atos de gestão, através da nomeação de administradores com preponderância na governação da empresa e que presidissem às comissões especializadas do Conselho de Administração. As negociações com o parceiro privado permitiram chegar a um princípio de entendimento, expresso no memorando que foi assinado no dia 6 de fevereiro, e a discussão com o acionista privado obedeceu a um conjunto de orientações que foram definidas à altura pelo Ministério das Finanças e acordadas com o Ministério do Planeamento e Infraestruturas. Desde logo que qualquer configuração da operação de privatização não poderia ter impactos orçamentais relevantes do ponto de vista da despesa pública e da dívida pública, tendo em conta aquilo que bem sabemos era a situação das contas públicas nesse ano de 2015. Segundo, a reconfiguração não podia implicar que a TAP integrasse o perímetro das administrações públicas ou estivesse sujeita, por questões operacionais e de capacidade competitiva, ao regime jurídico do setor empresarial do Estado. E terceiro, deveria assegurar, através de um modelo de governação eficiente e de acordo com as boas práticas, um conjunto de compromissos estratégicos. Esses compromissos estratégicos foram cumpridos, preservando o capital injetado pelo parceiro privado, promovendo a sustentabilidade financeira da companhia e o regular serviço da dívida aos credores e eliminando gradualmente a dívida financeira histórica que estava garantida pelo Estado. E todos estes objetivos foram prosseguidos e foram conseguidos nos anos seguintes, com a eliminação da dívida financeira praticamente na sua íntegra pelo Estado, pela companhia, da dívida garantida pelo Estado, eliminada pela companhia ou repaga pela companhia reembolsada em 2020. E, a este respeito, sejamos claros, a privatização que foi concluída pelo 20º Governo no dia 12 de novembro de 2015 foi conseguida após um acordo tardio e, na minha opinião, precipitado com os bancos. Um acordo em que, através de um conjunto de cartas de conforto emitidas pela parte pública, o Estado se obrigava, em caso de incumprimento do serviço da dívida por parte da empresa, a exercer um direito potestativo de recompra das ações, fosse essa dívida incumprida, dívida passada, dívida presente ou dívida futura.
E não só a dívida financeira da empresa não tinha desaparecido como por magia, como se lhe juntava então uma garantia sobre dívidas presentes e dívidas futuras que seriam decididas exclusivamente pela gestão privada. Era uma responsabilidade que poderia não ter limite e que era até suscetível de reconfigurar um auxílio de Estado ilegal. No quadro do acordo que atingimos com os acionistas privados na reconfiguração da participação, o Estado garantiu apenas e só a dívida financeira histórica da TAP. Dívida que já estava assumida e que já estava registada nas contas nacionais até 2015. A dívida assumida apenas e só até ao momento da privatização e enquanto esta dívida existisse. Não houve garantias sobre dívidas presentes ou futuras. E o acordo reduziu nesta medida os riscos financeiros para o Estado de forma significativa e eliminou o risco de violação de regras de auxílios de Estado. Com base nos princípios que definimos, coube naturalmente ao Ministério do Planeamento e Infraestruturas liderar a negociação com o acionista privado e assegurar a definição dos objetivos estratégicos, mantendo a articulação com o Ministério das Finanças e este com a par pública no que respeita ao processo de reconfiguração da privatização. O Ministério das Finanças, através do meu gabinete e do gabinete do Sr. Ministro das Finanças, articularam com o Ministério das Infraestruturas as questões mais relevantes e, sobretudo, aquelas que continham potenciais implicações orçamentais e financeiras, e o Ministério das Finanças assegurou também a articulação com a par pública. A par pública, ao longo do processo de reconfiguração contratual e da participação do Estado, foi envolvida. Municiou o Ministério das Finanças com as suas posições, opiniões técnicas e com os pareceres que foram pedidos e que entendeu adequados. A par pública deu um contributo essencial para o posicionamento do Ministério das Finanças, no sentido de assegurar que a decisão política que tomamos era implementada com base nas melhores práticas, considerando impactos financeiros e assegurando a segurança jurídica necessária. A par pública reviu as minutas das peças contratuais e municiou-nos com opiniões que muito beneficiaram quer a discussão, quer o resultado final que foi atingido. Senhoras e senhores deputados, o modelo que o 21º Governo decidiu seguir foi diverso do preconizado pelos 19º e 20º Governos, sem qualquer dúvida. Não concordámos em alienar o controle estratégico de uma empresa com a relevância da TAP por uns meros 10 milhões de euros e um eventual earn-out. A TAP valia já em 2019, presumivelmente, perto de 1.000 milhões de euros. E, sobretudo, a TAP tem um valor inestimável para Portugal e para os portugueses. Por isso, definimos um verdadeiro modelo de gestão partilhada, de base negocial, assente na vontade das partes e num permanente diálogo entre os administradores do Estado e os administradores que representavam o acionista privado. Por contraposição a um modelo de delegação completa no acionista privado da implementação dos compromissos estratégicos, com um mecanismo de acompanhamento externo. Definimos um modelo diverso daquele em que a empresa tomava as suas decisões e o Estado, através de mecanismos de acompanhamento externos à empresa, interviria, se necessário e a posteriori, para impor o cumprimento dos compromissos estratégicos, por via de imposição contratual ou através de um mecanismo que, na prática, era uma renacionalização, exercendo o direito potestativo de recompra das ações. Pilar sobre o qual, aliás, assentava toda a influência do Estado na empresa, pelo menos até ao momento da privatização total, que teria lugar em 2017. Estou em crer que o modelo definido pelo Governo de que fiz parte assegurou melhor o interesse nacional, estando presente de forma expressiva no Conselho de Administração da empresa, participando e influenciando diretamente a definição da estratégia da companhia e acompanhando os atos de gestão em cada momento. Em vez de intervir a posteriori, depois de consumados eventuais incumprimentos irreversíveis dos compromissos estratégicos e, com a reconfiguração, assegurando uma negociação permanente e saudável nos órgãos de governação da empresa, como, aliás, é próprio das boas práticas de governação, ao invés de intervenções corretivas e a posteriori, tantas vezes temporâneas e com elevado potencial de desalinhamento de interesses e até de litigância. O Tribunal de Contas, na sua auditoria, não deixa margem para dúvidas sobre a legalidade e eficácia de ambos os processos. De acordo com o Tribunal de Contas, ambos os processos permitiram atingir os objetivos a que se propuseram, cumprindo o quadro legal vigente. O Tribunal levanta, assim, a questão da eficiência da tomada de decisões e da sua alteração posterior e de aumento das responsabilidades financeiras do Estado. Respeitosamente,
discordo neste particular do Tribunal de Contas. Não existiu um aumento desproporcional das responsabilidades financeiras do Estado. A responsabilidade do Estado por dívidas futuras contraídas pela empresa foi eliminada, com a eliminação das cartas de conforto a que o 20º Governo recorreu para fechar o acordo com os bancos e a operação no dia 12 de novembro de 2005, e no processo de reconfiguração que o 21º Governo conduziu. Houve seguramente um aumento da capacidade de definição dos compromissos estratégicos, sem paralelo no compromisso financeiro assumido à altura. O Estado passou a poder influenciar a estratégia sem apostar capital, sem despender recursos públicos adicionais. E esse foi um ganho imenso para Portugal. Devemos refletir sobre a necessidade de um consenso nacional estável, quanto à forma de gestão deste ativo tão importante para Portugal. É essa reflexão que, enquanto país, devemos fazer para tomarmos as melhores decisões e nela refletirmos a vontade dos portugueses. Muito obrigado e fico agora ao vosso dispor para responder às questões que considerem pertinentes. Muito obrigado, Dr. Mourinho Félix, pela sua intervenção inicial. Teremos agora uma fase então de perguntas, nesta primeira ronda. Perguntas, questões colocadas por diversos grupos parlamentares. Cabe ao PSD iniciar esta ronda. Terá até 7 minutos. Depois o Dr. terá também 7 minutos para responder. Senhor Deputado Hugo Carneiro, tem então 7 minutos para colocar as suas questões. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Dr. Mourinho Félix, cumprimentar os Srs. Deputados. Dr. Mourinho Félix, algumas das perguntas que eu lhe irei colocar, poderá ter um conhecimento ou não delas, em termos de período de exercício de funções e atendendo a que geriu vários dossiês e não todos do princípio até ao fim, portanto fará essa nota quando entender necessário. Colocou aqui uma questão inicial na sua intervenção sobre a legitimidade política do processo de 2015. E o primeiro conjunto de perguntas que eu gostava de lhe fazer é se tem conhecimento que a proposta ganhadora em 2015 foi apresentada em junho e, portanto, que até 12 de novembro decorreram apenas atos de natureza administrativa até à conclusão do negócio, mas o processo foi iniciado muito antes até das eleições. E se reconhece também ou não, informação até amplamente noticiada à época, nomeadamente pelo Expresso, que a TAP, e estou a citar, não tem tesouraria para pagar salários já este mês de novembro, estando em risco o pagamento de contratos de combustível, a situação de tesouraria da TAP é de ruptura, o Expresso sabe que não há neste momento dinheiro em caixa para pagar nem salários nem combustíveis já este mês de novembro. E se a escolha de uma proposta ganhadora não ajudou a resolver, por exemplo, este problema? E já agora, num cenário meramente prospectivo, o que é que teria feito o Dr. Mourinho Félix em junho de 2015 até novembro, confrontado com a situação tão débil em que a TAP se encontrava? Depois também perceber se esteve ou não na reunião com o ex-presidente da Par Pública, Dr. Pedro Pinto, em que estiveram outros membros do Governo também, o Ministro do Planeamento, Pedro Marques, e o Ministro das Finanças à época, Mário Centeno, em que o ex-presidente da Par Pública entregou um dossiê completo sobre a privatização da TAP, se tem conhecimento desta reunião, se nela participou, se tem conhecimento desse dossiê, que no fundo caracterizava a situação em que a TAP estava. E mais, como é que interpreta a estranheza do Dr. Pedro Pinto, que aqui no Parlamento revelou o facto de nunca mais ter sido contactado um dossiê tão complexo e o Governo do PS, entretanto, que passou a exercer funções, nunca mais procurou esclarecer qualquer dúvida sobre o dossiê da TAP com aqueles que anteriormente tutelavam esta matéria. Qual é a sua reação relativamente a isso? E também, qual é a sua apreciação sobre a situação de tesouraria, ligado com aquilo por onde comecei, da TAP em 2015? Perguntar se teve conhecimento da carta do Presidente da TAP à data, Fernando Pinto, à Par Pública, no início de novembro de 2015, dando conta da situação desesperada da TAP. Perguntar se conhece qual era o valor da TAP em 2015, à data da privatização.
E se teve acesso ao valor das avaliações da PwC e da Deloitte, e já agora de quanto é que eram cada uma dessas avaliações, uma vez que, segundo a informação que temos, e gostava que confirmasse isto ou não, a Deloitte avaliava a empresa num valor negativo de 274 milhões de euros e a PwC num valor negativo de 512 milhões de euros. Portanto, há pouco referiu aqui 1.000 milhões de euros, mas é preciso balizar o tempo em que essas avaliações foram realizadas, quem é que as fez e como é que chegaram a esses valores, porque a informação que temos são estas. Depois, como é que reage também às declarações do Dr. Lacerda Machado, figura muito próxima do Sr. Primeiro-Ministro, como sabe, e é do conhecimento público, aliás, ambos fazem questão de o revelar também publicamente, o Dr. Lacerda Machado ainda a semana passada aqui no Parlamento, em que este dizia que o maior beneficiário dos fundos Airbus foi o Estado português, bem como o contribuinte português. Portanto, se tiver conhecimento desta matéria, como é que reage também a estas conclusões que nos foram trazidas pelo Dr. Lacerda Machado? Depois, referiu várias vezes as análises do Tribunal de Contas, portanto, certamente que reconhecerá também, é uma pergunta que lhe faço, que o Tribunal de Contas escreveu, a determinada altura, que com a reprivatização o Estado melhorou as contas da par pública e assegurou a recapitalização pelo parceiro privado. Portanto, reconhece ou não que isto aconteceu em largos milhões de euros. Há também aqui uma dúvida, e aqui, com base no horizonte temporal onde exerceu funções, poderá ou não esclarecer, mas terá a oportunidade de dizer, que tem a ver com os 55 milhões de euros que foram pagos ao Sr. Neilman. Ninguém sabe como é que chegamos a este valor. Será que hoje o Dr. Mourinho Félix será a pessoa certa para nos explicar como é que chegamos a este valor? É que, para quem critica muito as opções do Governo que privatizou a companhia, nós estranhamos a falta de transparência dos governos que se sucederam a seguir na explicação destes cálculos. E, portanto, para nós era importante, finalmente, percebermos, talvez hoje, como é que chegamos ao valor de 55 milhões de euros. Porque há aqui uma opção do Governo do Partido Socialista que foi tomada e que tem que ser esclarecida. E perguntar também, uma vez que elaborou amplamente sobre, até na parte final, sobre o controle, a tomada de decisões a priori e não de forma reativa, o acompanhamento dos atos de gestão, é curioso que o diga porque hoje, olhando para tudo o que disse e o que sucedeu até à data de hoje, nós vemos a injeção de 3,2 mil milhões de euros, um conjunto de trapalhadas que extravasam o exercício das suas funções, não tem a ver consigo, portanto faço esse registro, mas que tem a ver com o Ministério das Infraestruturas de Pedro Nuno Santos e de toda esta polémica que tem surgido. Portanto, é curioso que diga que acompanharam tudo e controlaram tudo, quando nós, enfim, a realidade que constatamos hoje é uma realidade muito diversa dessa que nos trouxe. Talvez fosse essa a realidade que desejava na altura, não foi a realidade que o futuro acabou por trazer, como os factos têm demonstrado, e nós só podemos lamentar. E perguntar também, uma vez que com o processo da privatização de 2015 foi assegurada a existência de uma comissão de acompanhamento, ela existiu, não existiu? Participou nas reuniões dessa comissão de acompanhamento ou interpelou alguma vez para saber o que é que se passava na TAP? O que é que se passou com a entrada do Governo do Partido Socialista em funções, que a partir daí, pelos vistos, o modelo de acompanhamento da TAP é tão diferente, que pouco controlou, mas aqueles que eram mecanismos contratuais ou legais ou que estavam à disposição do Governo não foram utilizados. E para já ficava por aqui. Muito obrigado, Sr. Deputado Carneiro. Sr. Dr. Mourinho Félix tem a palavra então. Tem 7 minutos para responder também. Sim, senhor. Eu vou tentar responder às 12 questões que o deputado Carneiro me colocou nestes 7 minutos e, se me falhar alguma, depois, com certeza. Ora bem, a primeira questão diz respeito precisamente que a privatização foi concluída foi concluída em junho e, portanto, o que se passou foram atos administrativos. Sr. Deputado, não é exatamente assim. Em junho
no dia, não tenho aqui o dia, mas no dia em junho, que é concluído, são os acordos, o acordo de compra e venda, o acordo de preço social. Entre junho e novembro o que se passa é uma negociação depois com os bancos, porque sempre que há um controle do acionista de uma empresa que tem crédito mediante os bancos têm sempre cláusulas de ownership, ou seja, cláusulas mediante a qual, se houver uma alteração do controle da empresa, os bancos têm que ser envolvidos na discussão. E, portanto, penso que foi isso que o Governo terá feito entre junho e novembro, e dessa negociação decorre, então, um documento final, que penso que se chamava Acordo de Estabilização Económica e Financeira, algo com um nome parecido como este. Eu não tenho os documentos, portanto, posso falhar aqui os nomes. Portanto, é esse Acordo de Estabilização Económica e Financeira que é concluído com as cartas de conforto que referi. Portanto, não estamos a falar de um conjunto mero de atos administrativos, estamos a falar de um conjunto de decisões de natureza política que foram tomadas e que foram tomadas por quem estava no Governo à altura, com a legitimidade que tinha à altura. Sobre os problemas de tesouraria da TAP, eles eram bem conhecidos. Como é que se resolvia os problemas de tesouraria da TAP? Obviamente apostando fundos que permitissem estabilizar ou pelo menos ter meios para a TAP cumprir os seus compromissos no muito curto prazo. Aquilo que me estranha é o seguinte: eu estive no Governo 5 anos e quando se está no Governo 5 anos há várias situações em que temos que tomar decisões em situações de emergência. Aquilo que me parece errado é tomar uma decisão com os efeitos estruturais e permanentes que tinha a conclusão da reprivatização simplesmente por uma questão de tesouraria. Tinha que ter sido acautelada, tinha que ter sido gerida, tinha que ter sido falada com o Governo de forma a tentar aportar os meios financeiros que fossem necessários e da forma que fosse possível para que a tesouraria da companhia conseguisse sobreviver mais uns tempos. Aliás, quando o Governo mudou, no dia 26 de novembro, devo-lhe dizer que, para além do dossiê da TAP, haviam outros dossiês também de empresas financeiras, neste caso, que estavam por dias e que esses não foram resolvidos com a mesma celeridade, depois resolvemos com alguma celeridade no mês e meio seguinte e, portanto, foi dessa forma que o gerimos. A reunião de 9 de dezembro com a Parapública é uma boa pergunta. Eu passei algum tempo a tentar encontrar os meus apontamentos e tentar perceber onde é que eu tinha estado no dia 9 de novembro de 2015 e daquilo que consegui recolher dessas notas, desses apontamentos. Eu não estive nessa reunião do dia 9 de dezembro de 2015. A primeira reunião que tive com o Dr. Pedro Ferreira Pinto e com a administração da Parapública foi no dia 22 de dezembro de 2015. No dia 9 de dezembro tive um conjunto de reuniões, tenho notas dessas reuniões, mas não com a Parapública. Nessa reunião ele apresentou-me sumariamente a Parapública, as principais questões. Depois tivemos uma segunda reunião no dia 13 de janeiro de 2016, em que nessa reunião tenho nota de ter pedido informação sobre o processo de privatização da TAP. Passados uns dias, no meu gabinete recebemos uns dossiês com informação sobre o processo de privatização, com um conjunto bastante alargado de documentos, mas que iam eminentemente até junho de 2015, o momento da privatização. Depois de julho de 2015 a documentação era relativamente escassa, estava a carta do engenheiro Fernando Pinto que referiu, estava o dito acordo de estabilização ou de acompanhamento de estabilização económica e financeira da companhia e depois um conjunto de recibos relacionados com a realização das prestações acessórias. E, portanto, era aquilo que constava de acordo com os apontamentos que tenho. Em relação ao valor da TAP, nas avaliações que tiveram subjacentes à privatização, eles são conhecidos, foram ditos várias vezes nesta comissão. A PwC apresentava um valor entre menos 233 milhões de euros e menos 36, a Deloitte entre menos 511 e menos 140 milhões de euros e, portanto, esses eram os valores que à altura eram apresentados, ainda no processo de privatização, na altura do processo de privatização. Quem fez as avaliações foram estas empresas, como chegou a esses valores,
Eu não tenho, diria que foram as empresas, através dos seus métodos, dos seus modelos. O Tribunal de Contas depois penso que dá nota, quis ter acesso aos modelos, que teve acesso aos modelos de uma empresa, mas não teve da outra, e em que a Par Pública terá respondido que, que havia ali uma questão de segredo, não comercial, mas segredo intelectual, e, portanto, é a memória que tenho dessa situação. Estranheza do Dr. Pedro Ferreira Pinto não ter sido contactado após. A Par Pública foi o Dr. Pedro Ferreira Pinto, na segunda reunião que tivemos, e em que ele me pediu para termos uma reunião bilateralmente antes, deu-me nota que tinha acompanhado muito de perto e aprofundadamente o processo de privatização, disse-me também que ia renunciar às funções que estava a exercer e pediu-me, dado a proximidade que tinha tido com o processo, que não fosse lá acompanhar esse processo, mas que o Dr. José Manuel Barros, que era também membro da administração da Par Pública, que teria a informação, teria acompanhado e teria todas as condições para o fazer. Eu respeitei o pedido dele. Aliás, tivemos uma relação de boa colaboração, lealdade, que ele deu testemunho aqui e, portanto, foi isso mesmo que fiz. Sobre que o maior beneficiário dos fundos Airbus foi o Estado português. Eu tive conhecimento dos fundos Airbus apenas agora, e através de uma notícia de 8 de fevereiro de 2023, no jornal Eco. Foi a primeira vez que tive conhecimento dos ditos fundos Airbus. Nada disso foi transmitido a quando da transição de pastas e nada disso foi-me transmitido pela Par Pública em momento algum. E, portanto, presumo que, à altura, não tivessem considerado isso um tema especialmente relevante para o processo de reconfiguração que se seguiria. Em relação ao Tribunal de Contas, e a pergunta que me faz... sobre a questão da Par Pública e a questão do desreconhecimento dos cerca de 890 milhões de euros, se não me falha a memória, penso que é disso que estamos a falar, um desreconhecimento de 890 milhões de euros nas contas da Par Pública. Portanto, o desreconhecimento contabilístico nas contas da Par Pública desse montante é uma operação de natureza contabilística, tínhamos a noção disso. A companhia nesse dia não ficou mais rica nem mais pobre pelo desreconhecimento. Essa dívida e essas imparidades, dado que a Par Pública está no perímetro das administrações públicas, estavam já registadas naquilo que era o déficit dos anos anteriores, à medida que foram sendo constituídas, e, portanto, elas aí permaneceram. Houve um desreconhecimento das contas da Par Pública, que melhoraram, seguramente, mas, por contrapartida, elas continuavam a ser responsabilidades do Estado e existiam. Aquilo que criou valor, de facto, para a empresa foram os 226 milhões de euros de prestações suplementares que foram colocados pelo parceiro privado. Esses, sim, criaram valor para a empresa e criaram valor indiretamente para o Estado, porque o Estado tinha uma companhia que estava numa situação de ruptura e que, por via da operação, deixou de estar. Isso é reconhecido perfeitamente. E o que criou valor, sobretudo nos anos seguintes, e que, presumivelmente, terá chegado a uma valorização que foi referida já publicamente várias vezes por diversas pessoas de cerca de 1.000 milhões de euros, foi a gestão e aquilo que esse processo de gestão partilhada conseguiu gerar para a companhia. Sobre a compra pelo Estado por 55 milhões da posição do Sr. Nilman, eu tive responsabilidades durante 1 ano e meio até 2017, depois continuei no Governo. Quando isso foi decidido, quando isso aconteceu, eu já não estava no Governo, portanto não tenho conhecimento das condições concretas e tudo o que pudesse dizer seria estar a especular. O que é que aconteceu desde então até à data de hoje? Bem, aconteceram várias coisas no país e no mundo, nomeadamente aconteceu uma pandemia que teve um impacto devastador sobre as nossas vidas, sobre a vida das empresas e também sobre uma companhia de aviação que teve que pôr a frota em terra durante cerca de 2 anos e, portanto, teve com certeza um impacto muito significativo nas contas da companhia. Por último, para terminar, já passei os 7 minutos, sobre a Comissão de Acompanhamento. Vamos ver, eu acho que este é um ponto absolutamente, leva-nos ao ponto essencial. A forma como o Governo, o 19º e 21º Governos, e o 21º Governo, do que fiz parte,
preconizavam a governação da empresa era totalmente diferente, era distinto. E, na reconfiguração que foi feita, o Estado passou a ter, no Conselho de Administração, 6 em 12 administradores e o Presidente com voto de qualidade. Estes administradores acompanhavam as reuniões do Conselho de Administração e a gestão numa base diária da companhia e acompanhavam precisamente a execução do plano estratégico, ou seja, as funções que essa comissão dita paritária externa poderia ter foram, de alguma forma, absorvidos por uma gestão e uma governação da empresa em que o Estado estava presente dentro da empresa. Não faria sentido ter um órgão externo e outro interno a fazerem mais ou menos a mesma coisa e mais ou menos com os mesmos objetivos. Muito obrigado, Dr. Marinho Félix. Tive aqui a preocupação de não interromper, porque é importante as respostas que nos está a dar aqui hoje. Sr. Deputado André Penoso Batista, tem mesmo 7 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Na sua pessoa, cumprimentar o Dr. Ricardo Mourinho Félix e todos os colegas. Começar com uma nota inusitada e improvável de saudação pela forma como têm decorrido estes trabalhos. Não é de menos importância destacar que as comissões parlamentares permanentes e de inquérito, quando conduzidas com serenidade, como foi aqui o caso do deputado do PST, apesar da discordância de fundo que tenho e já teremos a oportunidade de expressar, quando os nossos convidados têm vontade de esclarecer, quando o Sr. Presidente tem a tolerância de ceder mais tempo para todos ficarem esclarecidos, prestamos todos um bom serviço à nossa democracia e prestamos todos um bom serviço ao esclarecimento da verdade, que no fundo devia ser aquilo que interessa aos portugueses. E esta questão não é de menos importância por tudo o que se tem passado à volta deste tema. Eu próprio, e tenho ao meu lado o deputado Carlos Pereira, que talvez ainda mais do que eu, esforçámos-nos durante muitos anos por explicar que a avaliação da TAP não pode ser um exercício meramente de um modelo de uma consultora. É preciso medir o impacto que ela tem junto da nossa diáspora, junto do ecossistema da economia nacional, nas nossas exportações, no nosso turismo, na consolidação da mais-valia que é a posição setentrional de Portugal na Europa, que em tantas matérias é uma externalidade negativa e que aqui é uma externalidade positiva, e continuaremos a não aceitar esta avaliação contabilística e, com franqueza, nem tão pouco nos interessa os modelos nem os subterfúgios jurídicos através do qual nos disseram, porque é evidente que a TAP não podia ter sido privatizada por 10 milhões de euros. É evidente que uma companhia, e o Sr. Deputado Carneiro não me levará a mal quando tentou aqui aduzir, quando confrontado de forma elegante, e eu tentarei manter a mesma elegância, de que os senhores privatizaram um governo de 15 dias, sabendo que não ia continuar em funções, privatizou a TAP 2 dias depois. O Sr. Deputado tentou aqui a dizer que não, já vinha de muito tempo antes eram 5 meses e 12 dias. E esta questão, até a forma como a questão foi colocada ao Sr. Dr. Ricardo Mourinho Félix, em que é questionado, no intuito, pode ou não ter a ver com isto, porque teve pouco tempo nestas funções, efetivamente, o que é factual, leva-nos a pensar o seguinte: se o problema era de tesouraria, estarão os privatizadores de então, e não me dirijo, obviamente, ao Sr. Deputado, nem a ninguém da sua bancada, a justificar a incompetência de um governo que teve 4 anos e meio e que não conseguiu resolver um problema de tesouraria, dizendo que a solução era, olha, nos seus 5 meses ou nos 15 dias e mais 2 dias, sabendo que não iriam exercer funções. Esta precipitação toda era para tornar algo que foi uma incompetência numa prova de competência. É muito estranho. E, sobretudo, aquilo que custa a perceber e a questão primal que lhe queria deixar, Sr. Doutor, é em que medida é que o novo governo que tomou funções, um governo que se tinha apresentado com um conjunto de protagonistas, do qual o Sr. Doutor também fez parte, que tinha uma agenda para a década, que apresentou contas, que disse ao que vinha, em que medida é que foram condicionados por este acordo, assinado 2 dias depois do governo de Passos Coelho ser rejeitado por vontade do povo nesta casa, é que ficou condicionado? Em que medida é que as decisões que foram tomadas naquele andar lá lujumbre e alto na calada da noite, em que medida é que isso limitou a ação que tinham enunciado, nomeadamente de manter uma parte do controle da companhia, da posição estratégica, para poder naturalmente influenciar tudo aquilo que já aqui descrevi, que é importante para a empresa, em que medida é que ficaram numa posição negocial, de certa forma, fragilizada, e numa expressão que é muito comum, se não tivesse havido tanta pressa, para ser bondoso com as palavras, se não tivesse havido tanta precipitação, tanta ânsia,
Uma nota sobre esta questão das pressas e das ânsias. Se dúvidas existirem, para quem fizer a história, de que o PSD-CDS quis ir muito mais além da Troika, e foi o facto desta privatização já ter sido feita no momento em que os senhores diziam que o país estava bem, mas os portugueses não, o vosso atual líder. E, portanto, prova cabal que privatizavam com gosto e por vontade foi que até conseguiram privatizar quando já sabiam que não iam exercer funções. E a questão que aproveitava também para lhe colocar tem a ver com as obrigações sem limites que aqui focou. Ou seja, aproveitando a sua presença aqui, a forma como esclareceu, pedindo-lhe que detalhasse um pouco mais, estas obrigações que o Governo cessante de Passos Coelho, o Governo que nunca foi, assumiu com a dívida cumprida, presente, passado e futura, quanto é que nos podia ter custado? Que consequências é que podia ter tido para o nosso país, para a nossa dívida pública e para a própria companhia? Uma outra questão que tem a ver, em que medida, na sua opinião, é que o anterior Governo salvaguardou uma capacidade de influência estratégica na condução do nosso turismo, da nossa economia, deste setor. Uma questão também que lhe pedia que se pudesse detalhar um pouco mais tem a ver com a possibilidade de haver violação do enquadramento dos auxílios de Estado, porque a pressa não é boa conselheira de uma boa decisão e, de facto, quem privatiza 2 dias depois de saber que não vai exercer poder pode não ter acautelado tudo. Não o digo de forma perentória, mas questiono o que é que podia ter acontecido à TAP, que estava com estas dificuldades de tesouraria, gerida por um governo do PSD-CDS há 4 anos e que justificam a privatização com as dificuldades de tesouraria, o que é de todo notável, se de facto fosse sancionada por auxílios de Estado. Parece-me uma questão de grande importância. Há uma outra dimensão que é preciso também aqui frisar. Se a nossa democracia está constituída com separação de poderes, não serão os deputados por maioria de razão que a deverão beliscar. Muito pelo contrário. Nós devemos ser respeitadores a toda a hora e testar os nossos princípios, nomeadamente da presunção de inocência e da separação de poderes, fazemo-lo melhor e fazemo-lo realmente quando não nos dá jeito. Eu, no caso, dar-me-ia muito jeito de ser demagogo e populista relativamente àquilo que designamos pelos fundos Airbus, mas vou ter a cautela de deixar mesmo, porque é assim que se testam os princípios. Não vou vender os meus princípios para fazer um ataque que não tem interesse nenhum ao PSD, mas tenho que deixar uma questão que tem a ver, como economista, como é que radical é que pode ter uma empresa ir capitalizar outra com... Parecendo-me a mim cada vez mais evidente que a capitalização da TAP pela Atlantic Gateway foi realizada com recurso à cedência de uma posição. E isso deixaremos para apurar depois. O que é que leva uma empresa a ter motivação para ir capitalizar outra com a qual tem relações comerciais, com as quais tem uma posição contratual que é tão valiosa para o sítio onde está a investir? Terminava com esta ideia, Sr. Presidente, para cumprir também com o tempo. Perante uma empresa nevrálgica, privatizaram e hoje tentaram justificar que o fizeram pela própria incompetência das dificuldades de tesouraria que tinham. É incompreensível, mas talvez a sua intervenção possa trazer alguma luz. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado André Pinatos Batista. Sr. Mourinho Félix tem agora um conjunto de questões. São menos questões e, portanto, também tenho 7 minutos para responder. Sim, senhor. Tentarei não utilizar os 7 minutos, são menos questões. Bem, deixa-me começar pela questão como é que se avalia uma empresa. A avaliação de uma empresa, e não tendo eu alguma vez feito profissionalmente avaliação de empresas, basicamente faz-se olhando para o balanço da empresa e projetando esse balanço no futuro e percebendo, através daquilo que são as vendas que a empresa tem e os cash flows que gera, qual é o valor que ela pode gerar. Essa avaliação foi a que terá sido feita pelas consultoras, pela PwC e pela Deloitte, na atualização de avaliações que tinham sido feitas 2 ou 3 anos antes. E, portanto, presumo que essa tenha sido a base, métodos de múltiplos, discounted cash flow, que são os métodos normais de fazer essa avaliação. Essa é uma avaliação meramente financeira, que diz quanto é que vale uma companhia, que com certeza a Atlantic Gateway terá feito antes de fazer a oferta, tal como os outros concorrentes, e são os métodos conhecidos, normais. Quando estamos a falar de uma empresa com o valor da TAP, gera-se aqui uma questão de externalidades, ou seja, o valor da empresa para a economia é maior que o valor de mercado da empresa. E, portanto, há que internalizar essas externalidades. E é por isso que as entidades públicas, o Estado português, o Governo português, os bancos de políticas públicas, que agora conheço melhor,
e bem, fazem aquilo que se chama análise económica, ou seja, veem não só quanto é que vale a empresa, como quanto é que ela pode gerar e quanto é que gera de valor para a economia. E é destas duas avaliações que é preciso encontrar o meio termo e, em qualquer processo de privatização, assegurar que o parceiro privado não pode gerir a companhia numa mera busca da maximização do lucro, mas que tem um conjunto de serviços que deve e tem que prestar à economia para que a economia também beneficie dessa gestão feita pelo parceiro privado. Isto aplica-se a todos os serviços que são serviços públicos prestados por privados, sejam eles de companhias de aviação, de aeroportos, distribuição de correios, todos os serviços que utilizamos nas nossas vidas no dia-a-dia e que são essenciais. Há também avaliações que hoje são feitas, nesta altura elas não têm essa proeminência, que têm a ver com os princípios ISG e, portanto, avaliar também o impacto social da companhia e avaliar também aquilo que é o seu contributo, e hoje isto é particularmente importante, para a sustentabilidade ambiental. E, portanto, é deste conjunto de avaliações que as entidades públicas se devem munir antes de fazer qualquer transação, qualquer privatização que possa levar a que a maximização do lucro não dê resposta a estas outras três dimensões que são fundamentais. Em que medida a ação do Governo foi condicionada pela conclusão da operação? Bem, nós em economia aprendemos que em qualquer problema dinâmico as condições iniciais são absolutamente fundamentais, o ponto de partida. E o que foi feito com o fecho da operação foi precisamente definir um ponto de partida. Ou seja, quando se iniciou a discussão com o parceiro privado, obviamente que o parceiro privado tinha um contrato fechado, válido e eficaz e, portanto, partia desse contrato. Não tendo sido fechado nessa noite de 12 de novembro a privatização da companhia, obviamente que o Governo poderia negociar, em particular, tendo em conta que estaria em aberto, pelo menos, o acordo de equilíbrio e estabilidade económica e financeira da companhia e, portanto, encontrar respostas diferentes daquelas que tinham sido adotadas e que, portanto, teve que se negociar a própria reversão desses mecanismos que tinham sido adotados e, portanto, talvez, por exemplo, aquela primeira reunião que já foi descrita publicamente, que correu de pessimamente a terrivelmente mal, tivesse corrido um pouco menos pessimamente e um pouco menos terrivelmente mal, porque o parceiro privado teria, obviamente, um interesse em chegar a um acordo. Em relação às obrigações sobre a dívida futura da companhia, quais eram os limites? Eu não conheço as contas da companhia depois o suficiente para lhe dizer quais são exatamente os limites, mas sei que o Estado estaria a garantir financiamentos que tinham sido cedidos exclusivamente pelo parceiro privado. E a influência estratégica que teria na configuração que foi dada no momento da reprivatização pelo 19º e 20º Governos Constitucionais, obviamente implicavam mecanismos de acompanhamento externo e que de diversas outras privatizações e processos similares, sabemos que têm uma eficácia mais limitada porque, uma vez tomadas algumas decisões, elas tornam-se irreversíveis e, portanto, difíceis de a menos do mecanismo que estava definido à altura, que era o mecanismo de direito de aquisição potestativo, que era assim uma espécie de mecanismo punitivo e que seria uma espécie de bomba atómica na companhia e que na prática era um mecanismo de nacionalização da companhia. Em relação à questão dos auxílios de Estado, não sou especialista em auxílios de Estado, aquilo que me parece, embora o Tribunal de Contas não levante essa questão no relatório, é que o mecanismo que estava definido com as cartas de conforto e o direito prestativo de aquisição, caso houvesse algum incumprimento, era equivalente a uma garantia total da dívida passada, presente e futura e constituiria um apoio de Estado que dificilmente seria compatível com o enquadramento de auxílios de Estado. O que decorre de um auxílio de Estado ilegal é, basicamente, a restituição de todo o auxílio que foi prestado e, portanto, a TAP, possivelmente, todo o negócio cairia, teria que devolver os fundos que tinha recebido e, nesse dia, entraria em insolvência e, portanto, era basicamente o que poderia acontecer. Para terminar, em relação à questão dos fundos, dos ditos fundos Airbus, como lhe disse, Sr. Deputado, eu tomei conhecimento deles pela comunicação social no dia
deixa-me só procurar para não dizer, 8 de fevereiro de 2023, e, portanto, sobre esses fundos, confesso que eu não consigo muito bem perceber ainda aquilo que aconteceu e o que foi feito, mas eu espero que a Comissão venha a pôr isso a claro, para assegurar que, como foi dito aqui pelos anteriores governantes do 19º e 20º Governos Constitucionais, que tudo se passou de forma clara, transparente e que a operação não tem nenhum problema e, portanto, é isso que espero que se esclareça, mas eu não consigo dar informação sobre algo que não conheci. Muito obrigado, Dr. Mourinho Félix. Temos agora uma segunda ronda, com 3 minutos a cada grupo parlamentar e resposta conjunta. E depois ainda poderá acontecer uma última ronda que, para estas audições, está prevista apenas uma intervenção por grupo parlamentar. E, portanto, 2 minutos, se for o caso, por grupo parlamentar. E, portanto, darei a palavra ao Sr. Deputado do Carneiro para 3 minutos. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. É uma pena que esta audição seja só perguntas ao Dr. Mourinho Félix, senão também poderíamos colocar ao Partido Socialista. Infelizmente não o podemos fazer. Senão uma das perguntas que eu faria era se, eventualmente, o Partido Socialista sabe quem é que ganhou as eleições em 2015. Era uma primeira pergunta que podíamos fazer, mas não vou fazer porque não é esse o objeto da nossa audição hoje, mas que é bom sempre relembrar. Ora, aquilo que eu consegui perceber do que o Dr. Mourinho Félix diz é que nós não precisávamos de uma comissão paritária porque meteram mais administradores a partir do momento em que o Estado começou a entrar na empresa. Mas até entrar na empresa, de que forma é que acompanhavam a empresa? Portanto, procuraram reunir a comissão paritária, constituí-la. É que a sensação que dá é que o Estado andou a ignorar completamente os mecanismos de controle que estavam à sua disposição. E, claro, se me diz que a partir do momento em que o Estado nacionaliza a empresa, pois a partir do momento em que nacionaliza ou começa a conquistar cada vez posições mais relevantes na empresa, pois certamente que a partir daí o Estado passa a ter um controle total. Veja-se o que é que aconteceu ainda recentemente, em que o Estado parece que anda às aranhas, porque mesmo sendo dono da empresa, desconhece aquilo que lá se passa, ou apenas alguns ministros conhecem, Pedro Nuno Santos, não é? Uma vez que a porta de entrada da TAP no Governo era o Ministério das Infraestruturas e o Ministério das Finanças era deixado de lado, aparentemente. Já agora pergunto-lhe como é que era a relação entre o Ministério das Finanças, na parte que lhe cabia, com o Ministério das Infraestruturas. Portanto, havia troca de informações, não havia? Como é que reage também ao facto de Lacerda Machado, volto a repetir, ainda que não tenha estado por dentro do conhecimento dos fundos Airbus, Lacerda Machado disse aqui, como é que reage a isto? Discorda? Tem algum motivo para discordar que o maior beneficiário dos fundos Airbus foi o Estado português ou o contribuinte português? Bem, poderá dizer que desconhece. Tudo bem, mas Lacerda Machado disse isto aqui. E é alguém, provavelmente insuspeito, que não será conotado certamente com o Partido Social Democrata. Perguntar também sobre o Brasil. O que é que tomou conhecimento sobre a operação do Brasil? Porque a operação do Brasil revelou-se ruinosa para a TAP. E gostava de saber se alguma vez se debruçou sobre este assunto, qual era a sua opinião, devíamos descontinuar a operação ou não. E já agora também, em resposta ao Partido Socialista, os fundos Airbus, analisados já pelo DCIAP e pela DGCOM, chegaram à conclusão que supostamente não havia problema nenhum. Mas isto é só para relembrar e esperamos que de facto se conclua rapidamente sobre essa matéria para acabar este ruído que o Partido Socialista gosta de utilizar para lançar, enfim, suspeitas sobre outros. A operação de privatização em 2015, e para terminar, Sr. Presidente, em que em junho é escolhido a operação ganhadora, portanto a proposta ganhadora, é determinante. E, portanto, a pergunta que eu lhe faço é, o privado escolhido para a empresa, que injetou dinheiro, confirma que injetou ou não, quanto é que injetou e contribuiu ou não para contratar mais pessoal, aumentar o número de clientes, melhorar a performance da empresa e ajudar a crescer a empresa? Ou vai-me dizer que foi o Estado que fez isto tudo e o privado não teve voto na matéria nisto? Muito obrigado, Sr. Deputado do Carneiro. Sr. Deputado André Penaltes Batista, tem então 3 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou ser muito mais sucinto do que isso, apenas para dizer o seguinte. O essencial da questão que lhe coloquei na primeira ronda, e vou-me socorrer de memória do termo que usei, foi qual é a motivação
que leva uma empresa, ou seja, a ir capitalizar outra que tem uma posição contratual que lhe é vantajosa. A questão que eu deixava, não como resposta ao deputado Carneiro, mas só para clarificação nesta segunda ronda, tem a ver com isto. O problema não é se foi bom ou se foi mau, o problema não está nessa avaliação, o problema está em qual foi a motivação inerente, mas de facto esta questão, eu aqui consigo ter um chão comum com o deputado Carneiro, temos de deixar que seja a Justiça a fazer o seu trabalho. Eu não lhe vou perguntar a si aquilo que o Ministério Público ainda está a apurar e, portanto, a única nota que deixava é que o 20º Governo durou 15 dias, sabia que não ia governar, sabia a vontade de quem ia governar e ainda assim privatizou. E sobre isso parece-me ter ficado mais ou menos comprovado por esta audição que isso condicionou as soluções que ficaram em cima da mesa para resolver um problema que esse mesmo Governo tinha deixado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Tomarino Félix, para responder às questões, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, pelas vossas questões e que agradeço, e é sempre um prazer voltar aqui, rever pessoas com quem tivemos discussões longas, intensas e bastante interessantes, como o deputado Carneiro, o deputado Carlos Pereira e outros que é um prazer reencontrar, também o Sr. Deputado Afonso Oliveira. Em relação à questão da Comissão Paritária do Sr. Deputado Carneiro, como lhe disse, a Comissão Paritária tinha, naquilo que era a reprivatização, um papel de acompanhamento dos compromissos estratégicos e dos rastros financeiros. Fazia esse acompanhamento e, em caso de haver incumprimento, dava indicação ou informava o Governo desse incumprimento e o Governo tomaria, no quadro do complexo contratual que estava subjacente à reprivatização, as medidas necessárias para que a companhia cumprisse aquilo com que se tinha comprometido. Caso o compromisso fosse insanável e não passível de ser e, portanto, houvesse um incumprimento definitivo dos compromissos, o que existia era esse mecanismo punitivo, sancionatório, de aquisição do direito potestativo com a recompra das ações. Este mecanismo externo, sem devolução das prestações acessórias, é por isso que eu lhe chamo um mecanismo punitivo, porque aquilo que se fazia era uma nacionalização efetivamente, na medida em que havia uma apropriação pelo Estado daquilo que era capital privado que tinha sido posto ao serviço da companhia e, portanto, eu só consigo entendê-lo a título de indemnização, punição pelo incumprimento. Portanto, esse era o mecanismo que estava definido. O entendimento que o Governo do Partido Socialista, de que fiz parte, teve é que o relacionamento com uma empresa, com a importância da TAP, se deve fazer não dessa forma, mas de uma forma que é estando presente e co-gerindo, e deixando a quem sabe gerir empresas de aviação a gestão diária da companhia e ao Estado o papel de definir os compromissos estratégicos, alterá-los, ajustá-los àquilo que é o desenvolvimento da realidade quando necessário e acompanhar os atos de gestão para ver se nenhum desses atos de gestão, de alguma forma, fere os compromissos estratégicos que estão a ser assumidos ou constitui uma forma de gestão que possa pôr em causa a estabilidade financeira da companhia e, portanto, desencadear os mecanismos que estavam depois definidos no acordo quadro no acordo quadro financeiro definido depois. Portanto, quando é feita a reconfiguração, o Acordo de Estabilização Económica e Financeira é substituído por um outro documento que é o Acordo Quadro de Monitorização Económica da companhia. E, portanto, como é que foi feito o acompanhamento, então, desde que foi feita a privatização até ao dia em que os administradores do Estado entram na empresa? Da mesma forma que é feito o acompanhamento de milhares de empresas públicas. Ou seja, como eu disse na minha intervenção inicial, a minha tutela era sobre a Par Pública e da GTF, que têm a tutela da função acionista. Estas duas entidades fazem a monitorização e mantêm um contacto estreito e direto com os titulares dos cargos políticos, o Secretário de Estado e o Ministro, e quando detectem situações que não estejam conforme aquilo que foi acordado, reportam e, portanto, a partir daí há uma ação. Ou seja, porque é que isto não chegou e porque é que se quis uma comissão paritária no 19º e 20º Governo?
presumo eu, que dados os compromissos estratégicos envolvidos e dado que o Estado não estava dentro da companhia, então era preciso definir um mecanismo adicional. Note que durante este período que medeia entre o 12 de novembro de 2015 e, salvo erro, dia 1 de julho de 2017, se não me falha a memória, ou 30 de junho, quando é fechado a reconfiguração e a compra das ações e o Estado nomeia os seus administradores, dou-lhe nota que havia contactos muito próximos e regulares, sobretudo entre o Ministério do Planeamento e Infraestruturas, que é a tutela setorial, mas também acompanhamento pelo Ministério das Finanças. Como é que decorreu, e aproveito para responder aqui à pergunta, como é que era a relação com o Ministério do Planeamento e Infraestruturas? A relação com o Ministério do Planeamento e Infraestruturas é uma relação que é a relação normal entre dois ministérios que fazem parte do mesmo governo. No momento e no tempo em que eu desempenhei funções governativas, eu tenho uma lista longa de reuniões que ia mantendo, quer com o Dr. Guilherme Oliveira Martins, secretário de Estado das Infraestruturas, quer com o Dr. Pedro Marques. A maior parte dos contactos a nível ministerial eram feitos, obviamente, entre os ministros, entre os secretários de Estado eram feitos entre os secretários de Estado e depois, ao nível de gabinetes, havia troca diária, para não dizer horária, de informação em alguns dias sobre todo o complexo contratual e sobre a situação da empresa e, portanto, havia um acompanhamento. Deixe-me precisar um termo, e aqui eu acho que é importante. O Sr. Deputado referiu, e não é incomum, que o que fizemos em 2015 foi nacionalizar a companhia. Isso não é verdade. Em 2015 foi feita uma privatização e em 2016 e 2017 o que fizemos foi uma reconfiguração dessa privatização. Aliás, os termos em que a empresa é gerida são termos muito semelhantes àqueles que existiriam. A principal diferença é precisamente a que referiu, é que a Comissão Paritária é substituída pela participação de administradores nomeados pelo Estado nos órgãos próprios da empresa. Essa é a principal diferença que existiu entre um modelo e o outro, e essa é a principal diferença que eu penso que é importante do ponto de vista político discutir, até olhando para o futuro, é como é que uma empresa que presta serviços com esta importância deve ser gerido. Se deve ser gerido com uma participação e com uma cogestão, ou se deve ser gerido at arm's length, como se de uma concessão se tratasse. Em relação à Operação do Brasil, a Operação do Brasil era uma operação que gerava, como sabe, prejuízos numa base anual e que levava a que as contas da TAP SGPS diferissem. Era a principal diferença, aliás, entre as contas da TAP SGPS e a TAP SA, a empresa que presta os serviços de aviação. Obviamente que os resultados negativos dessa operação eram acompanhados com preocupação, tendo a noção de que eram contingências que, e aqui penso que o Dr. Lacerda Machado terá referido, contingências que se podiam, como qualquer contingência, por definição de contingência, podiam materializar-se ou não, e a ideia que existia era que um conjunto dessas contingências não se materializaria. E, portanto, essa é a memória que guardo das discussões que tive por algumas vezes com a par pública e em que esse tema foi trazido à colação. Em relação, a última pergunta que tinha era em relação ao parceiro privado escolhido. Se acrescentou valor à empresa. Vamos ver, acho que é indubitável que o parceiro privado escolhido acrescentou valor à empresa. E deixe-me dizer-lhe aqui que nesta comissão, o Dr. Pires de Lima, quando cá esteve, foi muito claro sobre que o parceiro privado acrescentou valor à empresa e referiu-se sempre à gestão privada da empresa como aquela que ocorreu entre 2015 e 2020. E, portanto, o próprio ex-ministro reconhece que aquilo que aconteceu entre 2015 e 2020 foi um modelo de gestão privada e sim apostou valor à empresa, aumentando o número de voos, aumentando o número de passageiros transportados, aumentando o número de aeronaves, aumentando o número de rotas, e sobre isso não resta a mais pequena dúvida sobre o valor que foi criado e por isso existia depois o interesse de companhias privadas em casarem com a TAP e em pagarem um valor que estava longe de ser os 10 milhões de euros, mas também estava longe de ser aquele que existiria se a companhia tivesse sido privatizada em 2017, que era o que estava no contrato de compra e venda e no complexo contratual que está junto, na altura em que a companhia foi reprivatizada. Havia uma opção de compra e uma opção de venda, mediante a qual a companhia em 2017
2017 teria sido privatizada e o Estado teria feito um mau negócio se a tem privatizado naquelas condições em 2017. O que é que leva uma empresa a adquirir o capital de outra? Bem, o que leva uma empresa a investir numa outra é a possibilidade de realizar lucros futuros, porque as empresas têm como objetivo realizar lucros que não são nem pecado nem crime e que nós esperamos que as empresas privadas deem de facto lucro e que se sustentem a si próprias e, portanto, isso é algo que é saudável. Aquilo que é importante numa empresa que presta um serviço público é que essa maximização do lucro, como nós economistas lhe chamamos, leva em conta um conjunto de restrições, nomeadamente aquilo que referi ao nível da necessidade de gerar valor para a economia e, portanto, do retorno económico, do retorno social e do retorno do ponto de vista das questões ao nível ambiental e climático. Por último, em relação à questão que o Sr. Deputado coloca sobre os fundos Airbus, novamente não lhe posso dizer muito mais porque aquilo que sei neste momento é o que tem sido veiculado pela Comunicação Social e alguma coisa que fui ouvindo nestas comissões, na Comissão de Economia, mas também na Comissão de Inquérito com algum interesse. Confesso que ainda hoje não percebo qual foi o mecanismo, esquema, estrutura financeira que esteve subjacente. Sinto alguma estranheza em algumas das questões que existem, mas percebo que entre o processo de venda e o processo de fecho da operação, o Governo, à altura em funções, ganhou o conforto suficiente para, de alguma forma, aceitar aquilo, pelos vistos, a certa fase era algo de inaceitável. Mas a ideia que tiro do que eu ouvi foi que foi uma decisão consciente, ponderada e que não foi transmitida, só posso entender que foi por uma questão de conforto, que não era um tema já para a fase seguinte e, portanto, as conversas que tive, nomeadamente com o Presidente da Parapública e com a Administração da Parapública, diziam respeito a como é que vamos avançar para a fase seguinte e quais são os temas que temos que abordar, e esse tema não foi referido, porque, pelos vistos, era um tema que estava fechado e devidamente salvaguardado. O Tribunal de Contas não o refere, não sei se não teve acesso à informação, se teve também conforto com a informação a que teve acesso. Muito obrigado, Sr. Dr. Marinho Félix. Uma última ronda de questões, Sr. Deputado Carneiro. Faz favor, 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. 2 questões breves, Dr. Marinho Félix. Como é que vê esta situação que temos em que o Estado veio a adquirir todas as posições da TAP, as participações sociais, e agora quer privatizar novamente? Parece um certo arrependimento. Uma vez que foi governante, como é que interpreta este percurso que o Partido Socialista tem feito no Governo no que diz respeito à TAP? E depois também sobre os 55 milhões. Apesar de, a determinada altura, ter deixado de ter uma tutela sobre a TAP, eu perguntava-lhe se informalmente, no Ministério das Finanças, uma vez que ainda esteve no Governo um período que foi para lá do tempo em que teve a tutela da TAP, portanto ainda teve um bocadinho mais, se alguma vez ouviu falar sobre este assunto. Porque o Dr. Tiago Aires Mateus, que foi administrador não executivo da TAP, disse, por exemplo, aqui no Parlamento, que admitia a existência de uma relação entre o valor pago ao privado para sair e o tema das prestações acessórias de 2017. Isto alguma vez foi, recorda-se alguma conversa dentro do Ministério das Finanças, até com os seus colegas que eventualmente tinham uma tutela mais direta sobre este assunto, que pudesse justificar o porquê de se pagar este valor ao Sr. Nilman? Obrigado. Sr. Marinho Félix tem então uma última intervenção para responder a questões e é o momento desta audição. Por favor. Sim, senhor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos ver, eu estou aqui no papel de ex-governante e não de comentador político e, portanto, vou-me dispensar de emitir opiniões sobre temas sobre os quais não tenho conhecimento, porque seria não só incorreto como indelicado da minha parte estar a fazê-lo. No momento em que foi feita a aquisição em 2020, deixe-me só precisar, Sr. Deputado, porque eu saí do Governo no dia 16 de junho de 2020 e a dita compra da posição do Sr. Nilman foi feita, penso eu, já mês de julho fora. Do que eu tenho informação, não começou antes. Aliás, o que é público é que nos
dias antes, o que havia era a possibilidade de uma verdadeira nacionalização. Isso era o que estava em cima da mesa e depois o Governo terá chegado a acordo com o Sr. Nilman. Portanto, estes, se eu percebo, são os factos, pelo menos são os factos públicos pela comunicação social, que são aqueles que eu conheço. Agora, estávamos no meio de uma pandemia. A frota da TAP estava no chão desde março, se não me falha a memória. A empresa estava a incorrer, obviamente, em despesas, sem ter qualquer receita, porque a frota estava no chão. E a nacionalização a que se refere, que na prática traduziu-se na compra de ações de um dos acionistas privados, porque as ações que foram compradas, se agora demora, foram as do Sr. Nilman, as do Sr. Humberto Pedrosa não foram compradas, resultou de uma situação em que era preciso apostar capital à empresa, em que os investidores privados não tinham fundos próprios para apostar à empresa e em que, portanto, terá existido uma discussão com os acionistas privados e, portanto, os 55 milhões de que fala e de que são públicos terão resultado dessas discussões que tiveram com o acionista privado. Agora, a relação com prestações acessórias, a relação com as prestações acessórias, do ponto de vista estrito, não faz nenhum sentido. As prestações acessórias, o regime legal é bastante restrito, como sabe, e, portanto, não podem sair da empresa a menos que a situação líquida seja superior à soma dos capitais próprios, com as reservas legais, e à altura estaríamos muito longe de tal acontecer. Portanto, as prestações acessórias ficaram lá para sempre, foram, a certa altura, absorvidas como que foram transformadas em capital, foi feita uma operação harmónio e nessa operação harmónio, ou seja, aumento de capital por prestações acessórias e depois redução de capital por absorção de prejuízos, elas foram utilizadas para absorver todos os prejuízos. Portanto, uma relação direta formal não existe. Portanto, tenho dificuldade em estabelecer qualquer outra relação quando, nessa altura da vida da empresa, a empresa estaria com uma situação de capitais próprios possivelmente bastante negativa, quando os acionistas privados não têm qualquer disponibilidade para apostar capital e quando só há um acionista, que felizmente ainda lá estava, que era o Estado através da Parapública e que, através não da Parapública, mas da DGTF, comprou as ações do Sr. Nilman por esse valor. Como é que esse valor foi determinado? Porquê é que se chegou a esse valor? Eu tenho dificuldade em conseguir fazer um mapa entre esse valor e as prestações acessórias. Não vejo que haja uma relação que não seja a de alguém que pôs 226 milhões de euros na companhia, que presumivelmente serão seus, a de querer recuperar algum do capital que pôs na companhia, o que é legítimo do ponto de vista do interesse privado. A questão que se pode pôr é, do ponto de vista público, o que é que esses 55 milhões de euros compraram. E aí, quando estamos a falar do Estado, vamos sempre para as mesmas questões. Reputação, litigância e, portanto, nenhum governo quer sair ou quer tomar a conta de uma empresa por nacionalização. Porquê? Porque isso tem um custo reputacional para o Estado. Há um custo reputacional grande para o Estado de unilateralmente apropriar-se de uma empresa. E, portanto, presumo que tenha sido uma discussão que tenha essa base. Porque se estava em cima da mesa uma nacionalização que depois não acontece, foi precisamente para evitar os danos reputacionais que uma nacionalização sempre tem e, por isso, se evitam sempre que possível. Muito obrigado, Dr. Mourinho Félix. Quero agradecer-lhe a sua presença nesta comissão, a convite da comissão e desejar-lhe felicidades também no trabalho que desenvolve no quadro europeu. Quero só lembrar aos senhores deputados que amanhã de manhã temos reunião às 9h30 da manhã da Comissão Ordinária e às 10h30 temos a audição dos Secretários de Estado da Presidência do Conselho de Ministros no âmbito do relatório voluntário nacional sobre a implementação da Agenda 2030. Portanto, temos amanhã um trabalho muito intenso durante a manhã, votos de bom trabalho durante a tarde e até amanhã. Boa tarde. Muito obrigado.